Boa, boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Só para dando um pouquinho de explicação, ontem eu tenho uns 2 dias que eu não gravo no meu canal. Ontem eu ia gravar, quer dizer, cheguei até a gravar sim, mas eu não deu tempo para me colocar no ar, né? Então hoje eu vou estar aqui gravando, conversando um pouquinho com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha vida no cotidiano, da minha deficiência e as maravilhas que Deus tem vindo feito na minha vida e que eu ainda tenho certeza e confiança a Deus que Ele vai fazer. Então vamos lá. Vou começar, né? Eu já falei aqui meu nome é Thelma Poliana, tenho 38 anos, eu nasci com paralisia cerebral, foi erro médico, falta de oxigênio no cérebro, e eu nasci numa cidade pequenininha. E como a minha mãe era mais nova, a minha mãe não soube muito recorrer. O médico só falou com a minha mãe que eu nasci assim, assado, e que eu ia durar até os 15 anos, porque ele falou que meus ossos não ia desenvolver para me desenvolver. Aí, com o passar do tempo, a minha avó mora aqui em Belo Horizonte. Aí nós veio para cá, minha mãe recorreu, comecei a fazer todos os tratamentos, fisioterapia e tudo. Aí eu comecei também a estudar numa escola especializada. A escola lá também oferecia tratamentos e eu comecei a fazer também lá. Aí eu comecei lá mesmo, dar os meus primeiros passos, a começar a conhecer letrinhas, fazer letrinhas. Eu comecei a escrever e tudo um pouco mais. Aí eu peguei, lá tinha em cada sala 8 alunos, porque como somos especiais, era até bom para a professora dar algum ensino para a gente melhor. Atenção para cada um e tal. Aí, graças a Deus, lá eu passei momentos bons, fiz muita amizade, né? E passei também momentos difíceis, mas tudo bem. Dou até um abraço a todos de lá. E depois a gente formou a 4ª série. Até lembro o ano que eu formei. Eu formei no ano de 2006. Graças a Deus, em 2006, eu estava me formando na 4ª série. Aí eu peguei e entrei numa escola normal também, graças a Deus, que lá também eu tive, né, muitas desavenças na vida, mas tive coisas boas também. E agradeço a Deus em primeiro lugar e minha mãe, porque se não fosse minha mãe, eu acho que eu não ia conseguir formar o 3º ano como eu formei. Igual eu falei, primeiramente a Deus, depois a minha mãe, porque lá eu conheci pessoas muito boas. Eu tive minhas professoras, até mando um abraço para cada uma delas. Não vou falar o nome, que são muitas. Minhas professoras de apoio, minhas professoras lá de matéria normal, que me ajudou muito. E
Aí eu nasci só com esse problema mesmo, igual eu falei com vocês, não tomava remédio nem nada, tinha só minha deficiência só, mas só que lá eu, infelizmente, eu passei, né, sofri um bullying, um tipo de bullying, e eu comecei a tomar remédio. Mas isso daí, graças a Deus, eu consegui recorrer atrás, consegui retornar à minha vida e dei continuação à minha vida aqui fora. No bullying eu comecei, eu também, aí para me ajudar, eu tive a professora de reforço também, aqui perto da minha casa, a Dilene, que me ajudou muito. E eu fiquei muitos anos com ela. Quero até agradecer também a ela também, junto com os outros professores da minha escola. E também eu... Aí depois que eu saí da escola, eu sofri um bullying, né? Tomei remédio. Hoje eu tomo 4 remédios para dormir. E gente, eu comecei a ter graças a Deus, não chegou a ser como é que fala? Graças a Deus não chegou a ser... graças a Deus não chegou a ser uma coisa, mais coisa. Eu comecei... uma depressão, desculpa. Graças a Deus não chegou a ser uma depressão. Mas depois desse bullying que eu comecei a tomar remédio, eu comecei a ter, tipo assim, como é que eu posso explicar? Um tipo de incerteza de chegar perto dos outros, principalmente criança. Se tipo, se eu saísse na rua, alguém olhava para mim, eu começava a xingar, a chorar, achando que a pessoa estava rindo de mim, estava falando de mim, entendeu? Então eu tive essas coisas. Eu tipo me isolei, entendeu? Eu já saía mais com a minha mãe, com meu pai aqui, sabe? Mas assim, com isso Deus, graças a Deus, Deus tirou de mim. Nós morava muito de aluguel, né? Nós ficava mudando de uma casa para outra. Aí, gente, uma coisa que aconteceu comigo, que agora vai entrar um pouco sobre Deus, sobre a minha fé com Deus, a minha vida pessoal com Deus. Eu tinha uma mania muito assim, boa para um lado e ruim para o outro, porque a gente não tem todo mundo a vida toda. A vida da gente é uma etapa e a gente tem outras etapas. E quando a gente mora de aluguel, você sabe que aquela casa nunca é fixa. Então, todo momento, quando chegava o dia de nós mudar, a minha mãe achava uma casa pra gente. Aí a minha mãe chegava lá em casa e falava assim: nós achamos uma casa para morar. Vamos juntar as coisas. A primeira coisa, gente, que eu perguntava era o quê? Mãe, tem 3 quartos? Aí minha mãe falava: mas pra quê, filha? 3 quartos é só eu ser seu pai. Aí eu falava: não, mãe, porque eu quero um lugarzinho pra mim ter minhas amigas dormindo lá em casa, tá? É porque, afinal de contas, eu vou resumir, porque eu gostava muito de amizade, sabe? Não que eu não gosto hoje. Eu adoro amizade, eu tenho minhas amigas, eu adoro conversar, entendeu? Eu adoro mesmo.
Mas só que a gente tem que ter limite, né, gente? E a minha mãe me explicava esse limite, mas só minha mãe e meu pai, Davi, explicava esse limite para mim. Mas só que eu nunca entendia. Eu queria porque queria uma amiga. Tipo assim, hoje é sábado, né? Quando chegava sexta-feira, eu já queria uma amiguinha para dormir comigo lá em casa. Aí minha mãe foi me explicando, tal, e teve a penúltima casa que a gente foi morar, que a gente fomos morar, eu conheci uma família que eu fiz muita amizade com ela. Aí veio uma outra família também e a gente se juntou. A mãe tinha 4 filhos e a de cá também tinha 4. Ela e a Elane. Aí eu fiz muitas amizades, bom, que eu tenho até hoje, converso com eles no Face, no Zap, no Instagram e tudo. Mas aí depois a gente foi mudar de casa de novo. Aí a gente mudou pra cá, aqui mesmo nessa rua que eu tô, só que eu morava na casa de cima, que aqui é minha casa própria. Aí com muita coisa aí, o primeiro dia que eu mudei pra cá, minha avó virou pra mim e falou assim: Poliana, aqui tem uma igreja. Se você quiser ir um dia comigo, se você gostar, aí você fica. Se você não quiser, não tem problema não. Gente, essa história que eu quero contar pra vocês. Eu fui na igreja. Por uma vez que ela me convidou, eu nunca mais saí da igreja. Tô até com a blusa da minha comunidade. Vou levantar para vocês verem. Tô até com a blusa dela, que eu ia hoje, mas hoje não deu para mim ir. E aí, gente, eu comecei a ir, mas eu acontecia essas coisas, tipo, eu sentava só com a minha avó, eu não conversava muito, entendeu? Eu não era solta para poder estar conversando, entendeu? Mas aí depois eu fui fazendo amizade, fui conhecendo um, conhecendo o outro, tal. Aí eu peguei, gente, graças a Deus. Eu nem sei que tem tanto tempo, tantos anos que eu tô nessa igreja, que eu entrei num grupo. Hoje eu sou do pastorado, eu sou dos Vicentinos e eu sou do grupo Renovação Carismática. Tanto que é que amanhã eu vou passar o dia inteiro. Amanhã nem sei se eu vou gravar para vocês conteúdo, porque amanhã vou passar o dia inteiro fora, que tem um contão pra gente ir do pastorado. Minha bolsa tá até aqui, já até tá arrumada. Já arrumei minha bolsa, minha roupa. Então, gente, o que acontece? Aí eu vou entendendo que a vida, ela passa para todo mundo. A gente vai crescendo, entendeu? Minhas amigas hoje é mãe. Adoro elas, mando um beijo para todas elas. Não vou falar nome aqui, que é muita gente, eu não quero estar desfazendo de ninguém, né? Mas assim, agora a vida, ela mudou e eu vi que eu tinha que mudar também, entendeu? E nessa redonda de tudo, a minha mãe pegou esclerose. Minha mãe hoje tem esclerose múltipla. Aí, com o passar do tempo, a minha mãe não conseguiu mais trabalhar, que ela trabalhava. Aí a minha avó pegou, chamou minha mãe e meu pai e falou: seu Davi, oi Luísa, consultório lá em casa, que para vocês ficarem mais melhor, porque como você não pode trabalhar, e o Davi também não, o Davi vai ter que te olhar, então consultório lá em casa. Aí, graças a Deus, hoje
nós começamos a construir aqui, né? Tive, gente, muita ajuda dos meus amigos da igreja, das minhas amigas da igreja, da minha família toda e de alguns amigos da minha mãe. Quero até agradecer o tio Branquinho, que é ele que ajudou a fazer a casa para nós, né? Agradeço muito a Deus por ter enviado anjos na nossa vida. E eu quero também falar também que eu vi essa casa aqui desde o chão até o teto. Que nós comemos, né, meu pai, nós teve que sair da casa que a gente estava morando, teve que desocupar, né? Que era a casa de aluguel. Nós veio morar com a minha avó. Aí, enquanto nós morava lá, o meu tio construía aqui. Então, a todo momento a gente vinha aqui. Eu ajudava no que eu podia. Eu tenho até um vídeo aqui, se eu achar, eu vou postar no meu canal para vocês verem. Eu tinha um vídeo aqui que eu comecei a molhar os tijolos para eles. Muita coisa se passar na minha vida. Aí depois que eu fui ver aqui, nossa, vou ter um quarto para mim só. Aí eu falei, mamãe, eu quero pintar meu quarto de rosa, que eu adoro rosa. Minha mãe pintou para mim, entendeu? Então, assim, agora eu vou falar para vocês uma coisa. Minha mãe, ela começou a ter esclerose, ela estava andando. Ela começou andando, né, com apoio do meu pai. Depois ela andava no andador, né? Por isso que eu falo, gente, que minha mãe foi meu espelho, sabe? E ainda é, porque o que eu passei com ela, o que eu passei que ela se esforçou para mim ser o que eu sou hoje eu tô dando um pouquinho meu para ela. Então, minha mãe chegou andando, escorando, e depois passou por andador, e depois ela está agora na cadeira de roda. Mas eu tenho muita fé em Deus, porque a esclerose, por médico, para medicina, para o homem em geral aqui na Terra, não tem cura. A esclerose, ela, para o homem, para medicina, ela não tem cura, mas eu sei que para Deus tem. Desculpa, eu sei que para Deus nada é impossível. E assim, ela está esperando um remédio, quer dizer, corrigindo, ela estava esperando um remédio que é muito caro. Esse remédio é muito caro. E o que esse remédio vai fazer? O remédio vai paralisar a esclerose. A esclerose vai ficar ali onde ela está e não vai andar mais, entendeu? Aí ela pode voltar, se Deus quiser, andar, né, a fazer as coisas dela devagarzinho, nem que ela comece no andador, entendeu? Nem que ela comece no andador, mas pelo menos ela vai sair da cadeira. E aí, graças a Deus, nós ficamos uns 3 anos, mais ou menos, lutando por esse remédio. Todo dia minha mãe ia lá no DPU. Aqui em casa já tem tanto de papel da DPU, entendeu? Eu mesmo já consegui, já tentei ir no jornal para poder pedir. As minhas amigas também tentaram me ajudar muito. Até agradeço todas, principalmente minhas amigas da igreja, família e tudo. Mas assim, para Deus, um ano é um dia.
E graças a Deus esse remédio foi liberado. Tem pouco tempo, tem menos de um mês. E agora, dia 1º, eu acho que os médicos pediram que ela ia tomar agora, dia 18. Só que os médicos não autorizou porque esse remédio é muito forte. Tanto que ela vai tomar de 6 em 6 meses. Aí os médicos pediram uma bateria de exame, exame de sangue, de fezes, urina e tudo, para poder ver se ela não tem nada. Porque ela não pode ter nada para poder tomar esse remédio. E se Deus quiser, dia 1º ela vai passar no médico, vai levar os exames, ela já fez, graças a Deus, e o médico vai falar se ela pode tomar ou não, que graças, se Deus quiser, Maria Santíssima passa na frente e ela vai poder tomar sim. E aí ela vai tomar esse remédio. Eu estou muito feliz, muito agradecida a Deus. Sabe, eu não falo que demorou não, porque pro homem, para nós seres humanos, demorou, que foi 3 anos. Foi 3 anos. Mas para Deus não, Deus sabe de tudo, é a hora dele, não é a hora nossa. Entendeu? E assim, eu estou muito feliz. Hoje mesmo, nós estamos falando aqui que já é essa semana, né? Aí eu vou, se a médica tiver liberado, eu vou fazer uma live no Facebook, no Instagram, porque e gravo aqui para vocês. Porque por enquanto eu não estou fazendo live online no YouTube, porque eu ainda não tenho seguidores o tanto que precisa. Que eu preciso ter 50 seguidores, mas eu entendo, é devagar mesmo. Eu agradeço a todos que já inscreveram no meu canal e também peço para ir divulgando para mim, se vocês puderem. Então, o que acontece? Como eu gostava muito de amizade, essas coisas, eu acho que eu acho que eu não sabia muitas coisas, desenvolver muitas coisas. Porque, gente, hoje, graças a Deus, eu arrumo uma casa, eu passo pano, eu lavo vasilha, eu lavo minha roupa pequenininha, pessoal, minha, entendeu? Eu só não mexo no fogão, porque eu tenho problema de susto, eu assusto à toa e a minha condenação é muito pouca. Aí comida mesmo é só o meu pai, que ela por enquanto também não consegue, né? Mas eu creio em Deus que ela vai conseguir. E eu gosto muito, igual eu tô falando, muito de amizade, muito de conversar, sabe? Não, eu adoro, eu acho que por eu ser uma menina, uma filha única, eu tenho muito, eu gosto muito de conversar. Por isso que eu abri esse canal para mim, porque eu acho assim, como tudo que eu sou, tem hora que eu quero desabafar, que eu quero até mesmo o que eu sei, o que eu já consegui. Eu acho que nesse mundo todo tem muita gente igual, passando a vida igual a da gente, ou até pior, até melhor, né? Demos de todo jeito. Todo mundo tem dificuldade na vida, não tem aquele que não tem, né? Porque eu acho assim, se Deus que é Deus sofreu, por que nós que somos pecadores não vai sofrer, né?
E olha, nós não sofremos nunca igual a Deus. Deus levou prego na palma da mão, entendeu? O seu lado aqui rachado, todo sangrando. Então, assim, eu acho que muitas pessoas vão saber o que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que todos os seres humanos, por mais que o que a gente passa, a gente fica nervoso, fica chateado, fica sem saber, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, né? Porque a gente temos um Deus. E é esse Deus que nos levanta todo dia e que dá força pra gente. Porque eu vou contar uma coisa pequenininha para vocês, que foi no dia que eu descobri mesmo que Deus estava agindo na minha vida e que Deus age todo momento. É gente que não vê. A minha mãe faz tratamento lá no centro. Aí teve uma vez, mas isso nem muito tempo, ela estava andando no andador. Aí ela virou para o meu pai e falou: senhor Davi, eu tenho que ir no 100, 7 dias na semana direto, que ela tava fazendo pulsoterapia. É um remédio que ela estava tomando antes desse cara chegar. Aí meu pai estava arrumando algumas coisas aqui em casa, que não podia parar, meu pai faz tudo aqui em casa. Aí meu pai falou assim: Luiz, eu tenho que arrumar, eu tenho que pedir a Poliana para poder ir com você todo dia. O que vai acontecer? Eu ponho vocês duas na ambulância, vocês chegam lá, pede um motorista para ajudar vocês. Minto. Ela já estava na cadeira, mas ela conseguia levantar para trocar. E a cadeira não era motorizada, era cadeira normal. É até uma amiga minha que emprestou para ela. Aí eu ponho vocês na ambulância, vocês vão e depois eu pego vocês aqui. Aí a gente acordava todo dia, 5 horas da manhã. Não, minto, a gente acordava todo dia, 4 horas da manhã, lá para 6 e pouquinho já estava passando. Aí meu pai me chamou, gente, falou assim: Poliana, sabe tudo que eu faço aqui para sua mãe, que eu dou remédio para ela, nos horários certos, toco ela, você vai no centro com a sua mãe para mim. Você vai fazer tudo que eu faço para ela. Qualquer coisa, liga aqui para mim, que eu não vou, porque eu estou adiantando as coisas aqui. Nós tínhamos acabado de mudar, tinha que retocar algumas coisas, né? Mudar, trazer as coisas para cá, então. Aí, gente, é claro que para mãe e pai, gente, ainda mais na situação, eu não ia falar claro que na cara que falar nada, não vou não. Eu não falei isso não. Mas eu virei e falei assim: oh, meu Deus, me ajuda, agora minha mãe tá precisando de mim, o que eu faço? Eu não sei fazer nada, eu não sei uma fila, eu não sei conversar com a pessoa, não sei fazer nada. Mas aí Deus tocou no meu coração, falou assim: vai, essa é a sua, o seu trabalho da semana, esse é o da sua mãe. Aí eu fui, comecei aí lá dentro minha mãe começou a me explicar: fica nessa fila, quando chegar lá você fala isso, então, a mulher vai falar aqui, então. Aí, gente, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que ele, quando chegou na quarta-feira, no quarto dia, quando chegou no quarto dia, as pessoas de lá já estavam me conhecendo, entendeu? Já me conhecia, já sabia lidar comigo, já me orientava. Graças a Deus, todo mundo me elogiou. Nossa, que gracinha, você está ajudando sua mãe. Estou vendo aí que você tem sua limitação, mas você está aí ajudando ela e tal.
Aí eu, mãe é mãe, a gente tem que ajudar até precisar, porque ela também cuidou de mim. Então, nem se não cuidasse, né, gente? Nem se eu fosse uma pessoa normal e eu ver minha mãe nessa situação, eu tenho que ajudar, né? Não posso, se fosse qualquer pessoa, se eu podendo ajudar, eu ajudaria ainda mais a minha mãe. Aí, graças a Deus, eu até fiz amizade com algumas meninas lá, começou muito, converso muito, eu fiz amizade, peguei o contato, aí passou, aí foi, gente, cada dia mais, Deus vem me tocando, entendeu? Aí eu sabia tocar minha mãe, sabia a hora de dar remédio, eu ia na fila, entrava na fila, eu conversava com os pessoal, sabe, gente, eu acho assim, o que Deus tem feito na minha vida é muita coisa para me contar. Eu acho que se nem eu parasse aqui para ficar um dia com vocês, eu não ia conseguir. Porque Deus é tão maravilhoso para mim. Eu não vou falar para vocês que tem dia que eu não me sinto triste, não. Tem dia que eu me sinto assim, sabe? Tão abatida, tão desmotiva, sabe? Tão cansada. Eu acho que pela gente humano, ser humano, eu acho que eu quero ver minha mãe boa, eu quero ver minha mãe andando comigo, entendeu? Passeando, eu e ela e meu pai, entendeu? Mas na mesma hora eu falo, meu Deus, me perdoa, eu sei que eu tenho que esperar. Eu sei que aconteceu, né? Não tem como fazer nada. Igual quando eu nasci, ela teve que cuidar de mim, carregar com até 7 anos de idade. Talvez eu dei até mais trabalho do que, né, do que ela está precisando até. Talvez eu dei mais cuidado. Eu precisei de mais cuidado do que ela está tendo, né? Não vamos falar trabalho que molhar mãe não é trabalho nenhum pra gente, né? Mas assim, eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito. E depois que agora que eu estou na igreja, eu estou sabendo muitas coisas de Deus, sabe? Eu sei controlar tudo, igual hoje. Eu arrumei para mim na igreja. Eu tenho igreja hoje, que é sábado, foi 5 horas. E não deu para mim ir, porque eu tive que arrumar umas coisas para minha mãe. Eu não fui. Eu não deixo ela sozinha, eu não gosto. Quando meu pai sai, eu não gosto de deixar ela sozinha. Ela fica assim comigo, pode ir, Poliana, pode ir, que eu fico aqui na cadeira. Tal, que ela gosta muito de assistir televisão, ela assiste uma série no YouTube, que ela fica o dia inteiro lá. Aí ela fica, pode ir, tá, mas eu não vou, sabe? Porque eu acho que se você ficar na igreja e pensando em outro lugar, você não vai ter uma mente só para Deus. Você não vai ver a leitura, você não vai prestar atenção na leitura, você não vai envolver ter aquele, né, convívio com Deus. Então, quando meu pai não está, eu não vou, porque eu não tenho coragem de deixar ela sozinha, entendeu? Porque, gente, ela é uma pessoa, para mim, uma pessoa humana, ela é, primeiro de tudo, minha mãe, a mãe que Deus me deu, e assim, agora, mais do que um irmão para mim, ela passou, está passando tudo que um dia eu passei, entendeu? Então, assim, eu acho assim que quando a gente, eu acho assim, não entrando muito em religião, que eu respeito cada um, Deus é um só, mas assim,
Quando? Porque eu sempre fui católica. Só que eu não ia, não frequentava igreja nenhuma, porque eu não ando sozinha. Minha mãe não deixa eu andar sozinha. Eu só vou daqui e na padaria, que a padaria é aqui perto, e na minha igreja daqui. Aí eu vou sozinha na casa da minha amiga. Mas o resto eu não ando sozinha. Mas, assim, eu tenho um certo reconhecimento que Deus, ele é um só. Mas, assim, quando eu assumi ser da Igreja Católica Apostólica Romana, a minha vida mudou demais, entendeu? Não é por causa da religião, é por causa de Deus. É porque a gente deixa Deus se mover, deixa Deus entrar na gente, entendeu? Então, hoje, eu não durmo sem fazer terço. Eu não levanto sem fazer terço. Vai ter um dia que eu vou marcar aqui na live, eu vou marcar para mim estar mostrando para vocês como eu faço meu terço. Mas eu acho que a gente tem que saber, né, agradecer a Deus o dia que a gente acorda, que a gente abre o olho, porque quantas pessoas não têm essa oportunidade, né, de deitar, de acordar, abrir o olho, ver o céu bonito, ou então até uma chuvinha mesmo, gostosa, né? Então, assim, eu sou muito gratidão a Deus, né? Igual amanhã eu vou ficar o dia inteiro fora, não vai dar para me gravar nada para vocês, nem conteúdo, mas depois de manhã eu vou ver se eu passo conteúdo para vocês, que depois de manhã também eu acho que eu vou sair para resolver coisas de família. Mas é isso mesmo, gente. Eu quero, né, pedir a todos também desculpa, porque eu sei que eu estou gaguejando muito, eu sei que eu estou demorando muito a falar, mas é a primeira vez que eu mexo com o canal. Então eu ainda estou aprendendo, entre aspas. Entendeu? Eu não sei direito, entendeu? Mas eu quero estar agradecendo todo mundo, a paciência, e quem está acompanhando meu canal, continue acompanhando, se puder compartilhar, né? Eu quero também, estou desde para chegar a poder fazer meu live online com vocês, mas eu vou ter paciência, a gente tem que ter paciência, né? E deixa eu contar para vocês como eu tive meu primeiro computador. Minha mãe até falava que eu não ia ter porque eu não ia saber usar, porque eu tenho dificuldade na fala, na escrita, né? Na leitura. Aí minha mãe falava, mas computador para você não dá não, porque disse, é muito perigoso. Realmente é perigoso mesmo, né? Eu tenho noção que é perigoso. E eu ganhei, gente, meu primeiro computador. Eu esqueci quantos anos que eu estava fazendo. Mas depois eu falo com vocês os anos que eu estava fazendo. Mas eu ganhei ele, deixa eu falar. Foi aqueles computador antigo. Desculpa de eu falar, mas foi daquele computador de bunda grande, sabe? A gente falava desse jeito. Eu ganhei ele, foi ideia da minha prima, Bárbara. Mandar um beijo para ela, para todas as minhas primas, Thaísa, que eu gosto muito da Thaísa, todas as minhas primas. Então a Bárbara me deu esse computador. Aí minha mãe ficou muito assim, sabe? Mãe é mãe, você sabe, né? Porque mãe quando sente as coisas, sente mesmo.
Aí minha mãe conversa vai, conversa vem, umas pessoas conversam com ela, da família. Ah, deixa eu poder ter Facebook, só as famílias dela conversar com ela, tá? Aí ela, tá, deixa eu fazer, posso fazer. Aí fez o Facebook pra mim. Aí eu comecei, gente, só a família no meu Facebook. Só uma coisinha que eu escrevi, eu já tinha medo de escrever errado também. Aí eu comecei a desenvolver e tal. Aí eu comecei a aceitar minhas amigas da escola João Moreira. Aí eu comecei a adicionar a Jucimar, uma amiga minha. Aí depois eu comecei a adicionar muitas pessoas. Aí depois também comecei a adicionar uma amiga minha, que ela é uma menina muito, muito humilde. Eu adoro muito ela, que é Bruninha. Ela também é especial também. Ela, só que a deficiência dela, né, para me comunicar com ela, eu comprei a Ebercan para me comunicar, para ser melhor para nós duas, que lê o lábio, né? Aí eu comecei a conversar com ela também e tal. Aí depois eu fui adicionando meus amigos, fui mandando foto, fui conhecendo e tal. Aí foi desenvolvendo, sabe? Aí eu chegou a ter Instagram, eu fiz Instagram, fiz o Zap, graças a Deus. Aí agora, graças a Deus, consegui mais um passo ter o meu canal. Eu tô indo devagar, igual falei com vocês. Eu só tô gravando um vídeo porque eu não posso gravar ainda online no Instagram, no YouTube, porque eu ainda não tenho a quantidade de gente que o YouTube pede. O YouTube pede 50 pessoas inscritas, mas eu tô gravando um vídeo para vocês e agradeço muito. Tem que ter paciência, eu tenho fé que eu vou chegar lá, né? Hoje eu já mudei aquele computador, já tenho fininho, tela fina, normal. Mas assim, foi muito bom, gente. É bom que eu acho que tudo que eu passei, que eu vejo agora, eu vejo tudo diferente. É um ensino, foi para mim, um ensino para mim estar praticando agora num bem, entendeu? Num bem, para mim e para o outro também. Que gosta esse negócio de amiga. Quando a gente gosta, a gente tem que deixar a pessoa fazer o que quer. A gente não pode ficar só prendendo a pessoa, não, entendeu? Eu acho que a minha maturidade era muito isso, mesmo eu com até os meus 17, 18 anos, eu tava com essa maturidade, ficar muito apegada na pessoa, na casa de pessoa, de pessoa querer vir aqui na minha casa, entendeu? Eu quero contar também, que eu acho que eu tenho um tempinho também, eu quero contar também um dia também que eu fui na casa do meu tio. Ele tem um sítio lá no Felizlândia. Aí ele tem um sítio lá. Aí eu foi só eu e minha mãe. E aquele sol quente, 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 eu fui para conhecer, que eu não conhecia. Minha mãe falou assim, vou levar você para conhecer o sítio do seu tio. É bom que eu também conheço. Aí nós chegou lá com aquele sol quente, e ligou para minha avó, meu tio não estava atendendo. Aí nós pegou, minha avó falou, neném não tá aqui não, nem aí pro sítio. Aí minha avó ligou para uma prima dela, prima dela, falou assim, a Heloísa tá aí com a menina dela, tá aí na porta do sítio, mas o neném não tá aí não.
Vocês não conhecem a menina? Então, pede a menina, Baloísa, para levar a menina aí. Aí o meu tio pegou o carro com meu outro tio e levou. Aí, gente, olha só pra você ver. Aí eu peguei, tava sentado no meio fio com a minha mãe, aí chegou um carro. Aí esse carro que chegou, aí quase passou, não beiradinho do meu pé. E eu tô vendo que ele parou para conversar com minha mãe, desceu uma pessoa. Aí eu já tava com raiva, que eu não queria nem embora, eu queria ir embora. Porque eu não gostava de ir na casa de quem não conhece. Era tipo por causa das coisas que eu sofria na escola. Aí minha mãe falou assim, ô Poliano, vamos entrar aqui. Nós vamos na casa da sua tia Noca. Aí eu tô assim, ô mãe, eu não quero ir não, vamos embora, outro dia nós vai. Aí nós entramos, e lá no carro tinha uma menina. Essa menina marcou muito a minha vida. Essa menina era a Thaísa. Aí a minha mãe olhou para ela e falou assim, Poliana, sua prima aí. Mas só que eu tava com muita raiva, eu só falei, oi, e virei o rosto e nós fomos embora. E quando chegou lá, tinha muito menino, e era que eu gostava muito de amizade, eu fiz amizade com a Isabela, com a Gabi, principalmente com a Thaísa, a Dalva, só a Dalva que eu conhecia mais, porque a Dalva ia na casa da minha tia. Aí depois disso eu nunca mais, assim, larguei esse povo, porque eu gosto muito deles. Até mando um abraço para todo mundo lá, para Thaísa, para tia Márcia, para Dalva, para todo mundo de lá. E todas as minhas primas, Natália, a Bárbara, que me ajuda muito no meu canal. Toda dúvida que eu venho ter que eu vou lá no Zap, converso com a Bárbara e tal. Então, assim, minha família é muito grande. Tem gente que eu nem conheço ainda. Mas assim, eu agradeço a Deus a família que a gente tem, né? Perto ou longe, mas é família, né? E depois, outro dia, eu venho entrar mais com vocês, falar mais um pouco, né, da minha vida. E se Deus quiser, dia 1º, eu vou ter uma notícia boa e vou vir falar para vocês sobre a minha mãe, tá bom? Eu agradeço muito vocês, gratidão, boa noite, siga o meu canal, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, beijos. Que Deus abençoe a todos e a todas.